Olá, participante, vamos dar início ao Mercado em Foco do mês de outubro. Iniciando pelo mercado americano, um dado importante que saiu no mês de outubro foi um possível acordo, entre Estados Unidos e China. A gente conhece essa guerra comercial que vem afetando, os mercados. Os Estados Unidos sinalizaram que poderiam suspender alguns aumentos tarifários aí, em relação a esse acordo entre Estados Unidos e China. Estava previsto uma elevação de 25% para 30% das tarifas aí sobre 250 bilhões aí em produtos chineses. Então o mercado aí se animou com essa possibilidade de postergação desse reajuste. Também nos Estados Unidos teve o FONC, teve o Banco Central Americano, que ele decidiu na reunião de outubro por mais uma redução de 0,25 pontos percentuais da taxa básica de juros, onde o intervalo da taxa de juros agora ficou entre 1,5 e 1,75. A economia americana, apesar de estar apresentando sinais positivos, ainda existe a preocupação em relação à guerra comercial e ao desaquecimento global. O que a gente vê são vários bancos centrais de todo mundo reduzindo taxa de juros para gerar incentivos aí na economia e os resultados não estão dando essa sinalização das atividades aí dos bancos centrais. Em relação à zona do euro, na última reunião comandada pelo Mauro Draghi, o Comitê de Política Monetária manteve as principais taxas de juros estáveis, aí confirmou até o início de um novo programa aí de quantitative easing, que é aquela injeção de recursos, mensais, onde ele recompra títulos, em torno de 20 bilhões de euros mês, a partir do mês de novembro. O PIB da zona do euro expandiu 0,2% na margem, veio um pouco acima da expectativa do mercado, mas ainda muito abaixo da meta de crescimento do Banco Central. E os indicadores aí estão reforçando aí essa postura acomodatícia aí do Banco Central Europeu no contexto aí da desaceleração da atividade global. A economia europeia ela sofre com uma maior exposição ao cenário global, nessa incerteza global, principalmente em referente a essa guerra fiscal entre Estados Unidos e China. Em relação à China, tivemos o resultado do PIB do terceiro TRI, veio ligeiramente abaixo aí do que o mercado esperava. A grande preocupação do governo chinês é que ele não consiga sustentar a economia no patamar de 6%, e o mercado já trabalha até com uma projeção de PIB perto de 5,8% aí para o ano de 2019. O governo chinês continua tentando uma negociação com os Estados Unidos. Alguns agentes econômicos acham muito difícil para esse ano ainda sair algum acordo, e aí a incerteza global aumenta em relação a essa guerra fiscal. Em relação ao Brasil, o destaque foi a decisão unânime do Copom em reduzir a Selic, que passou de 5,5% para 5% ao ano, conforme esperado. O mercado já esperava mais uma redução na taxa Selic. No comunicado, manteve a avaliação de que os dados recentes reforçam a melhora da economia brasileira, embora num ritmo gradual, mas a inflação e os seus núcleos ainda seguem em níveis bem confortáveis, uma inflação ainda ancorada. Sobre os próximos passos do Copom, o cenário de baixa inflação permite mais um ajuste adicional de 0,5 pontos percentuais na reunião de dezembro, que é a última reunião do ano, mas a partir daí o Banco Central deve mostrar uma certa cautela aí para novos ajustes, já que os efeitos da política monetária eles são defasados aí na atividade e nos preços. Então o Banco Central deve interromper esse processo na reunião de dezembro e aí analisar melhor a trajetória da inflação aí, para que não fique muito próximo da meta ou até supere a meta. Em relação aos investimentos, começando pelo plano BD, a carteira do plano BD fechou com um patrimônio de 3,7 bilhões de reais. Nós obtivemos um retorno no mês de outubro de 0,72% contra uma meta atuarial de 0,53%. Em relação ao acumulado de 2019, a carteira está apresentando um rendimento de 8,88%, contra uma meta atuarial de 7,38%. O destaque no mês de outubro foi a nossa carteira de renda variável, que teve um retorno de 2,52%, e no ano também continua com um retorno aí bem acima da meta aí de 57,21%. Em relação ao plano CV, o plano CV fechou o mês de outubro
com um patrimônio de 1,13 bi de reais, uma rentabilidade de 1,15, né? Foi bem superior à meta, a meta atuarial foi 0,57%. Na rentabilidade acumulada de 2019, a carteira apresenta um retorno de 10,52%, contra uma meta atuarial de 7,09%. A gente está com 3 pontos percentuais aí acima da meta atuarial no ano de 2019. O destaque no mês, de novo, foi o segmento imobiliário, né? Principalmente os fundos imobiliários. A carteira do Plano CV não mantém imóveis em sua composição. O segmento teve um retorno de 5,26% no mês. E o destaque no ano, né, continua sendo a renda variável. Aí nossa carteira está com 27,72% aí de retorno no ano de 2019. Agradeço a atenção de todos e até o próximo mês.